Muitos consumidores ainda chegam ao balcão da farmácia sem saber o que é um medicamento de referência, seu similar e o genérico. Aqui vamos começar falando sobre as semelhanças entre eles. Os três têm o mesmo princípio ativo, ou seja, a substância que produz os efeitos terapêuticos do medicamento no organismo humano. Também carregam a mesma concentração e forma farmacêutica, o que significa que o produto em formato de comprimido tem que ser comprimido na versão similar e genérica. Se for xarope, tem que ser xarope nas três. Agora vamos às diferenças. O medicamento de referência foi o primeiro registrado no Brasil, por isso também é considerado um produto inovador. A segurança e qualidade dele foram comprovadas cientificamente a partir de testes cobrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na embalagem constam a fabricante, que tem exclusividade sobre a produção do medicamento por algum tempo, e o nome comercial do produto. Já o similar pode ter substâncias excipientes na composição. A embalagem também explicita fabricante e o nome comercial do produto. Ele passa por estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência que usam o medicamento de referência como parâmetro de eficácia terapêutica, segurança e de qualidade. Num determinado momento, um voluntário da pesquisa toma um medicamento teste e tem um perfil da área sobre a curva, fazendo a dosificação no sangue, na urina, por exemplo. E aí, depois de um tempo, um washout, ele recebe o medicamento teste, que pode ser similar ou esse genérico, e aí também faz análise da área sobre a curva. São considerados equivalentes ou bioequivalentes se essa diferença da área sobre a curva, ou seja, o comportamento no organismo, a farmacocinética das substâncias são idênticas ou com uma diferença mínima de até 20%. Como a Patrícia mencionou, os testes com genéricos também usam o medicamento de referência como parâmetro, mas eles não têm nome comercial, pois são produzidos após a expiração ou renúncia da patente. Na caixa há apenas o princípio ativo e a característica letra G com a faixa amarela. O modo como os estudos são realizados ditam regras de intercambiabilidade entre os medicamentos. No momento da compra e com as indicações corretas no receituário, o referência pode ser trocado pelo genérico ou similar, mas o similar não pode ser substituído por outro similar nem por um genérico. Olha só. O referência e o genérico, eles não podem ser, eles são iguais até 20%, mais 20% ou menos 20%, não é? Do teste realizado. O similar, idem, mais ou menos 20%. Você concorda? Vamos imaginar que o referência com o similar, ele deu bioequivalência porque foi uma diferença de mais 20%. O genérico também deu bioequivalência, porque a diferença deu menos 20%. Você concorda que a diferença entre o similar e o genérico chega a ser 40% de diferença? Dá para perceber por meio desse esquema que a gente não pode intercambiar similar por genérico porque eles não fizeram testes entre eles. É por isso que no SUS os médicos seguem um padrão. As prescrições precisam ter o nome genérico do medicamento. Assim, o farmacêutico pode realizar a troca pelo referência ou outros genéricos disponíveis. Desde a criação da Lei dos Medicamentos Genéricos, em 1999, foi normatizado que as prescrições de médicos e odontológicos do SUS deveriam seguir a denominação brasileira, né, que é popularmente conhecido pelo nome genérico disso. Com o intuito, hoje a gente observa que facilita o entendimento do paciente, dos profissionais, gera menos erros por marcas diversas que geralmente são bem parecidas, além de que para as compras públicas
públicas, que também devem ser pela denominação comum brasileira, o nome genérico, nós temos uma redução do valor, considerando que pela regulação, pela Câmara Reguladora, a CIMED, os genéricos têm que ter 35% no valor menor do que o medicamento de referência. Então, a gente vê economia nas aquisições e também um melhor entendimento tanto dos profissionais quanto desses pacientes com essa escrita pelo nome genérico. Mesmo assim, ainda é comum ouvir questionamentos sobre a qualidade e eficácia dos genéricos. Existem muitas dúvidas, nós temos a questão da propaganda também, que ela referencia muito uma marca e atribula e assim, gera na sociedade uma questão de que aquela marca é a marca efetiva. Então eu acredito que aí entra o papel dos profissionais de saúde, principalmente do farmacêutico na hora da dispensação, em orientar a população, orientar sobre que o medicamento genérico ele tem bioequivalência com referência, então ele vai exercer o mesmo efeito no paciente, o efeito desejado. A mesma desconfiança ainda paira sobre os similares, que até 2003 entravam no mercado brasileiro sem a apresentação de estudos de equivalência terapêutica. Hoje, a realidade é diferente, mas convive com a desinformação. Então, hoje a gente está em 2024. A gente pode dizer que já faz 11 anos, ou quase 11 anos, que todos os medicamentos similares que estão no mercado têm esse estudo. Então, quem fala que o similar é duvidoso, que a gente não pode aceitar, etc., é quem não conhece esse histórico, porque realmente a gente teve até 2003 registros similares sem o menor controle mesmo. Eles tiveram prazo até 2013 para se adequar, lembrando que todos os medicamentos de estreita faixa terapêutica, o que é estreita faixa terapêutica? Aquele medicamento cuja dose efetiva é muito próxima, estreita, ao medicamento, à dose tóxica, foram prioritariamente obrigatórios a fazer os testes. Se não fizeram, muitos não fizeram, o que aconteceu? Foi cancelado o registro do medicamento, por uma questão de saúde pública, né? Então, hoje nós podemos dizer que tanto referência, o genérico, desde o seu nascimento, em 2000, né? Temos aí já 24 anos de genérico, praticamente, e os similares têm estudos de bioequivalência.